Pai do Senhor, irmãos, mais uma noite, mais um dia que estamos para gravar a Escola Bíblica Dominical. Como é do conhecimento dos irmãos, nós estamos repetindo essa revista, que é do segundo trimestre, e hoje nós vamos estudar a lição de número 3. A lição de número 3 traz um assunto muito importante, né? Como todos os assuntos da lição, nos esclarece alguma coisa, algumas dúvidas, né? Que os alunos da escola dominical são pessoas que muitas vezes são grandes estudiosos da Bíblia. Aí tem algumas dúvidas, algumas coisas que chamam a atenção, e hoje nós vamos estudar sobre eleição e predestinação, né? Eu já tenho visto muitas pessoas falar, questionar eleição e predestinação. Eu já vi até pessoas dizer, então, Deus é amor e permite que alguém se perca. Então, nós vamos estudar esse assunto até para a gente tirar algumas conclusões sobre isso, o que é eleição e o que é predestinação. A predestinação é aquilo que foi feito por Deus antes de nós, né? Então, a lição é bem clara sobre isso, antes da fundação do mundo. Vamos ver aqui o assunto da nossa lição de número 3, que ela foi dada no dia 19 de abril de 2020, e nós estamos repetindo novamente. Hoje, nessa data de 19, coincidência, né, irmão? 19 também, 19 de julho, nós vamos repetir novamente essa lição. O assunto da lição é eleição e predestinação. Textual, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo, irrepreensível diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácita da sua vontade. Efésios 1, 4 e 5. Verdade prática. Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. E vamos logo aqui ao assunto, a leitura bíblica em classe. Depois a gente vai comentar esses assuntos, né? Vamos ver aqui a leitura bíblica em classe em Efésios 1, capítulo 1, e versículo 4 a 12. Efésios 1, 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo a beneplácita de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e precedência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, para que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação
da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele diz: em quem também somos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A eleição, a palavra de Deus nos fala aqui, e o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que nós fomos eleitos desde a fundação do mundo. A predestinação, ele predestinou para a salvação, para que todos, a Bíblia diz que todos fossem salvos. A salvação não era privilégio de um, era para que todos fossem salvos, né? Ele predestinou desde a fundação do mundo. E a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nela fomos eleitos para a salvação e predestinação, desfrutar das mais ricas bênçãos do Espírito Santo. Nós fomos predestinados para desfrutar das bênçãos de Deus. Nós fomos predestinados para fazer, para que Deus se alegrasse conosco. Só que nós sabemos, como os irmãos sabem, o pecado fez separação e nos tornou inimigo de Deus. Mas só que nós vemos aqui que na predestinação ele já mostrava Jesus Cristo como alguém que ia nos unir novamente a Ele, né? Vamos ver a introdução da lição. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino da salvação aos pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Dois assuntos. A eleição é alguém que foi escolhido. Você foi escolhido, então você foi eleito. A predestinação, Deus nos criou para servir a Ele. Deus nos criou, nós podemos ver em algumas referências bíblicas, que Deus criou o homem para que se alegrasse com o homem. Mas aconteceu isso que nós sabemos que tudo é plano de Deus, e aconteceu do homem se separar de Deus. Vamos ver aqui o primeiro ponto. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição procede a nossa existência. Antes da nossa existência, já houve a dádiva da eleição. Nós já fomos escolhidos. Alguém pode até dizer, mas por que algum é escolhido e outros não são escolhidos? Deus escolheu a todos, né? Mas nós vamos mais na frente ver por que houve isso, que agora Deus escolheu a todos. E a gente vê que muitas pessoas vão se perder. Então nós vamos, nesta lição, descobrir esse porquê. A eleição divina, a eleição traz a ideia de escolha. Aquilo que eu já falei, nós fomos escolhidos. Nós podemos encontrar no livro de Efésios 1:4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. 3 aspectos da escolha que Paulo escolhe. Primeiro, em quem fomos
escolhidos. Nós fomos escolhidos em Jesus. Segundo, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Então, Cristo está no centro dessa escolha, está no centro das atenções, né? Podemos dizer assim. 2. Em que tempo se deu essa escolha? Essa escolha se deu em um determinado tempo, como eu já falei para os irmãos, o tempo é dito como antes da fundação do mundo houve essa escolha. 3. E qual a finalidade? Qual a finalidade? Para que fôssemos santo e irrepreensível, né? Nós fomos escolhidos para que nós fôssemos salvos, fomos eleitos para ser santo e irrepreensível. É uma palavra que muitas vezes pesa na gente, né? Essa palavra santo. Mas Deus prometeu, né? Deus nos escolheu e Deus deu a solução, mostra como devemos fazer, o que a gente deve fazer para poder ser santo e irrepreensível. É examinando a palavra de Deus, é colocando a nossa fé em ação, é que nós vamos obter essa bênção que Deus deu para nós, essa graça tão maravilhosa, né? Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo. A eleição, nós nos unimos a Cristo. Então, nós somos eleitos quando nós se unimos a Cristo pela nossa fé. A nossa fé, ela tem uma importância muito grande. Nós vemos no texto bíblico que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a nossa fé faz com que nós confiemos nas promessas de Deus, nos ensinamentos da palavra de Deus, e nós acreditemos que fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus, e para isso, que tenha sido quebrada essa eleição, essa escolha, mas Jesus Cristo veio para unir novamente, né? Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Se Ele elegeu, tem coisas que a gente procura, assim, uma explicação colocando a nossa capacidade de pensar, de analisar, e a gente às vezes não acha uma resposta, porque Deus não pensa igual a nós. Deus não depende dos nossos pensamentos. Ele tem os seus próprios pensamentos, ele tem a sua própria decisão, e nós devemos acreditar, crer naquilo que Deus diz, né? O importante para mim não é o que alguém diz, é o que Deus falou, porque a palavra de Deus, ela tem o seu real cumprimento, né? Antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1 e 2. As condições da eleição para você ser eleito. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecido a todos. Ela é oferecida a todos. Nós vemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E também podemos encontrar uma referência em 1 Timóteo 2, 4 e 6. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode
ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Não existe assim uma existência, um método para cada pessoa para poder obter isso. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina. Foi Deus que nos elegeu. Não foi nós que fizemos a nossa própria escolha, nós tivemos a nossa própria fé, não foi coisa própria de nós, foi Deus que nos elegeu. Foi iniciativa divina. Por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. A obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, foi quem nos tornou até a certeza de uma vida eterna, ou ter a certeza da nossa salvação, ter a certeza da predestinação, porque em Cristo é que se consumou isso, né? A predestinação é que se consumou em Cristo, quando Deus manda Cristo para que morresse por nós, perdoasse os nossos pecados e fizesse com que aquilo que foi quebrado, aquilo que separou o homem de Deus, unisse novamente e a gente pudesse agora ter comunhão com Deus, né? Vida santa e irrepreensível. Vamos ver, como eu já disse, uma palavra pesada, mas foi Deus que prometeu, né? Foi Deus que prometeu, não foi o homem. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza aqui: a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensível diante dele. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos fazer para poder obter essa capacidade, para poder chegar ao ponto de sermos santos e irrepreensíveis. Nós encontramos na palavra de Deus, somos orientados pelo Espírito Santo e somos aceitos pelo nosso Deus. Nesse aspecto, o vocábulo grego agios, santo, significa separado do pecado. Nós temos que nos separar do pecado. O adjetivo grego amamos, irrepreensível, expressa algo sem defeito. Nós temos que estar separado de uma maneira que não venhamos ter defeito, porque se nós tivermos defeito, nós não estamos irrepreensíveis ou inculpáveis. Nós não podemos levar culpa, porque as nossas culpas Jesus perdoou. Crendo em Jesus, nós temos as nossas culpas perdoadas. Filipenses 2:15. Os termos apontam para a santificação, isto é, a mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Ele nos elegeu em Cristo e por isso nós temos essa capacidade. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós sabemos que Jesus, quando retornou para o Pai, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar e para que nós pudéssemos ter esse novo estilo de vida, que é o Espírito Santo que nos guia e que nos ensina. A nova vida dos eleitos. O termo é apresentado com exortações contra a velha doutrina, a velha conduta, tais como mentira, aquelas velhas condutas que a pessoa tinha, você vai ter que deixar quando você alcançar uma nova vida, como a mentira, furtos, palavras tortas, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga,
Essas coisas que eu citei, que o apóstolo mostra, que a palavra de Deus mostra, são coisas que separam o homem de Deus. Então nós vamos ver aquilo que separa o homem de Deus, não vamos fazer, porque nós queremos servir a Deus. E quem vai nos ensinar, nos guiar, o Espírito Santo vai nos ensinar e vai nos guiar para que nós façamos tudo de acordo com a vontade de Deus. A igreja é gloriosa, sem mácula e sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Nós temos o Espírito Santo para nos capacitar. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Nós temos que ter uma perseverança. Temos que fazer a vontade de Deus e continuar perseverando. Que quando chegarmos no final, nós temos que estar perseverante no ensinamento, na doutrina da palavra de Deus. A eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus. Foi Deus, então não podemos questionar que foi Deus que tomou essa iniciativa, por causa da obra de Cristo, sem mérito humano. Ele não fez escolha para que você tem que fazer isso. Ele manda que nós temos que fugir daquilo que não agrada a Ele. Nós temos que deixar de fazer aquilo que a gente fazia quando não conhecia a palavra de Deus. Quando aceitamos a Cristo, nós temos que deixar o velho homem, as coisas velhas, e agora, no Cristo, sermos uma nova criatura. Não é por méritos humanos que nós vamos ter essa certeza da nossa predestinação. Pelo que Jesus Cristo fez por nós e pelo ensinamento do Espírito Santo de Deus. O segundo ponto da nossa lição é predestinados para filhos de adoção. Nós fomos predestinados para filho adotado, filho de adoção. Nós sabemos que o filho legítimo é Jesus Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, nós nos tornamos filho de Deus por adoção, Então, nós somos filho adotivo. Então, vamos ver aqui os privilégios que vai ter um filho adotivo. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Predestinação. O termo grego proorison, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela proposição pro, que indica algo feito antes. Ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A nossa predestinação foi feita antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, inclusive na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, de que de um povo para si mesmo. Deus escolheu, A escolha foi feita por Deus. O que a predestinação abrange, o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedente pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Quando Deus, Ele predestinou,
pela sua onisciência, ele já via aqueles que iam aceitar Cristo por causa do Evangelho. Ele já contemplava aquilo que ia acontecer. Ele já contemplava a minha vida e a sua vida. Então, o que nós temos que fazer é não questionar. Fazer até uma rápida comparação aqui. O irmão, certa vez na escola dominical, era um assunto como esse que a gente estava falando. O irmão disse: Deus é amor. E como é que ele vê as pessoas se perdendo, ele permite que as pessoas se perdam? Não, Deus deu a solução. Deus escolheu a todos. E Deus deu toda a solução, toda a trajetória para a salvação, tudo para que o homem se salvasse. Agora acontece o seguinte, que Deus, ele fez tudo e mostrou toda a solução. Agora nós temos que fazer a nossa parte também, porque se nós não fizermos a nossa parte, a culpa não é de Deus. Deus deu tudo. Agora precisa a gente aceitar aquilo que Deus deu. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. A vontade de Deus foi essa, quando ele mandou o seu único filho para morrer, foi para que ele, com a sua morte, ele pudesse trazer de volta toda a humanidade, todo o povo. Mas, como é do conhecimento de todos, nem todos aceitaram, mas todos aqueles que crerem, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus, né? Diz a Bíblia. Por sua adoção, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico. O judaísmo não adotava essa parte de adoção, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Essa parte de adoção, quem era adotado tinha direito a os bens daquele que é adotado, né? Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos. Os eleitos foram adotados como filhos, segundo a beneplácita da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Foi o amor que moveu Deus. Deus é amor. E esse amor moveu para que ele nos adotasse, né? Que ele criou o homem, mas o homem se separou de Deus. Agora Deus vai dar uma nova chance, manda seu filho, e agora eles serão adotados para que façam parte da herança de Deus. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo. Somos seus filhos. Então, nós somos filhos de Deus em Cristo. Essa posição nos é imerecida. Contudo, prove ao Pai fazê-lo assim. Nós não merecemos, né? Não somos merecedores, mas Deus fez. E se Ele fez, nós só resta agradecer a Ele pela bondade que Ele teve para conosco. Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. O pecado separou o homem de Deus, né? Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens e adotou os escolhendo. Deus agora em Cristo escolhe e faz uma reconciliação. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção
na sociedade romana. Ele fez aquela comparação, como havia aquela adoção na sociedade romana, agora Deus nos adota, nos dando todo o direito como um filho legítimo, né? Em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Então, nós recebemos o nome de Filho de Deus, porque Ele nos adotou. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Nós temos a imagem de Cristo. Deus proporcionou isso quando nós aceitamos a Cristo. Nós agora somos uma nova criatura, somos eleitos por Deus, somos adotados por Deus. Então Deus concede a redenção e a remissão de pecados. Os nossos pecados nos separavam de Deus. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o nosso pecado é perdoado. O nosso pecado passa, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, porque o nosso pecado agora fica em Cristo. Não é isso? Então, e restabelece a comunhão com o pecador. Aquela separação que existia entre Deus e o pecador, em Cristo, ela restabelece uma comunhão e agora nós nos unimos a Deus novamente, dando-lhes o direito a clamar Abba Pai, né? Porque nós não tínhamos esse direito. Quando a gente está afastado de Cristo, nós não temos direito de estar chamando Deus de Pai. Mas quando nós fomos adotados, então agora nós podemos chamar de Pai, né? Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Na nossa intimidade agora nós podemos chamar Ele de Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, porque Cristo é o herdeiro legítimo e agora nós vamos ser co-herdeiro com Ele porque fomos adotados. Das promessas a Abraão, aquelas promessas que Deus fez a Abraão, nós vamos ter direito também, e da vida eterna, tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e sua glória. Nós agora que aceitamos a Cristo, que fomos perdoados por Jesus Cristo, fomos aceitos por Jesus Cristo, fomos adotados, a nossa vida agora é para glorificar a Deus, é para a glória de Deus. Por isso que nós temos direito agora à herança daquilo que pertence ao Pai, porque nós agora